Então vamos lá, pessoal. Aí, agora sim. Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Então, eu me chamo Francisco e vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente pode introduzir, né, o potencial de jogos de tabuleiro como um mediador no ensino de física, trazer para a sala de aula. Por quê? Porque um dos problemas que muitas pessoas vão enfrentar é que a física geralmente é ensinada, né, muitas vezes, frequentemente, em contexto escolar de maneira muito abstrata, né? Muitas vezes o aluno ele tem aquilo como uma coisa muito distante do que de fato é. E aí os jogos eles trazem uma ideia de pegar aquilo que é abstrato e trazer para uma coisa mais concreta, porque o aluno ele vai o que vai participar, né? Ele vai é, fazer parte da experimentação, vai pensar, vai interagir. Segundo Vygotsky, né, ele fala bastante sobre isso, que quando o aluno ele participa, não só em anos mais iniciais, mas também no decorrer da vida toda, ele aprende muito mais. E aí, o aluno, quando não tem isso, ele acha que aquilo não é aplicado na vida real, não tem como ele aplicar na vida dele, é só uma coisa muito distante, né? E aí, motivado por isso, o que que acontece? A gente tem pesquisas que aproximam o aluno de alguns conteúdos da física com jogos de tabuleiro. E o objetivo aqui é analisar alguns jogos que a gente pode levar para a sala de aula e trazer o aluno para mais próximo do conteúdo. Então, a introdução é que, como eu falei, muitas vezes a física está distante, né, da realidade dos alunos. Isso gera dificuldade, compreensão, desinteresse da disciplina. E aí nós temos algumas estratégias. A gente vai ver também que, apesar desses jogos trazerem conteúdos relacionados ao tema de física, o professor ele fica livre para adaptar esses jogos, porque às vezes o jogo ele é muito demorado, comporta um número muito pequeno de jogadores, 4, 5, 6 jogadores por partida. Então o que, que acontece? Você tem que adaptar, porque o professor não vai ter ali 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas, para um grupo pequeno de alunos para passar o conteúdo. Então, o objetivo não é, de fato, o aluno jogar todos os jogos, né? Mas que ele aprenda com os jogos e veja naqueles jogos o conteúdo relacionado com a física, certo? Se alguém tiver, eu esqueci de falar, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser participar, quiser contribuir com alguma coisa, pode falar, tá certo? Beleza, beleza. Então, como é que se deu, né, a escolha desses jogos, né? Primeiro, que tem alguma relação com o tema de física, pode ser a relação de magnetismo, a parte gravitacional, histórico, a parte das leis de Newton, alguma coisa que tenha relacionado com alguma parte da física que o aluno esteja estudando naquele momento, né? E eles atuam de que maneira? Eles estimulam raciocínio, criatividade, né, interação. E o jogo permite ainda a experimentação dentro das regras, né, como eu falei a vocês, porque muitas vezes o professor ele vai fazer uma adaptação nas regras, porque muitos desses jogos têm regras às vezes mais complexas, que exige que o aluno ele primeiro pegue o manual, aprenda. Tem jogos que têm manuais muito mais complexos, né? Mas, como eu disse, a ideia é adaptar. Então, os jogos de tabuleiro eles podem ser analisados como sistemas simbólicos que representam ideias científicas, é o que Salem fala, e alguns jogos utilizam temas científicos para estruturar mecânicas e narrativas. Por exemplo, nós vamos falar de alguns jogos, eles têm vários jogos, mas o que eu trouxe aqui hoje foi o jogo Cosmos, que ele relaciona a gravitação e organização do universo, então vai ter elementos, estrelas, planetas, e ele remete a uma visão mais mecanicista da ciência moderna, né? Já tem o jogo Terraform Mars, que nesse jogo você está terraformando Marte, e aí você tem que tratar ideias como nível de oxigênio, de floresta, de oceano, e tecnologias para que você consiga fazer isso através de quê? De, estudos científicos físicos reais. Então não é um jogo que vai trazer uma coisa totalmente aleatória, que não tem nada a ver na vida real. Inclusive tem uma carta no jogo que você explode uma bomba atômica, que é para você fazer com que a temperatura do planeta suba, vê? Então, existe ali uma representação.
Então, no Terraform Mars está relacionado à atmosfera, energia, transformação planetária, você tem que gerenciar a sua quantidade de energia da sua estação, e você aproxima isso de discussões da ciência, né? Tanto contemporânea como a níveis mais complexos. Até aí tudo bem, pessoal? Alguém já conhece esses jogos? Já conseguiu colocar em sala de aula algum tipo desse tipo de jogo? Ou já viu algum professor colocando? Bom, acredito que podemos continuar. Então vamos lá. Segundo Piaget, o que acontece? O jogo ele é uma manifestação da inteligência em ação, porque ele possibilita que o indivíduo assimile e acomode os conhecimentos por meio da interação. Já Vygotsky, ele acha o quê? Que o jogo ele destaca o papel social e simbólico. Então é muito mais uma coisa de interação entre os jogadores, né? Porque o aluno ali quando ele está jogando ele está interagindo e ele quer ganhar, né? Quer interagir, quer participar. Já no ensino de ciências, particularmente falando da física, o jogo ele pode atuar como uma ponte entre o quê? O conhecimento teórico e a experiência prática. Porque o aluno ele vê o professor é, falando sobre algum conteúdo mais abstrato teórico, mas ele não consegue visualizar ou ligar aquilo com o nível prático. E por meio do jogo isso pode acabar facilitando. E quando a gente fala aqui de jogos mais de tabuleiro, que é o foco hoje, já teve outras aulas que falaram sobre jogos digitais, que ocorre da mesma maneira, né? Só que o jogo de tabuleiro ele tem a perspectiva de uma coisa mais lúdica, né? Uma coisa mais mecânica, onde você vai tocar nos componentes, você vai ver mais, de maneira mais prática. E além desse aspecto didático que o jogo tem, os jogos de tabuleiro contemporâneos, por exemplo, Terraform Mars, que eu já citei, Cosmos, tem outros, Newton, eles podem ser analisados como alguns produtos culturais mesmo, porque eles expressam modos de compreender o mundo, né? Eles definem então que um sistema na qual os jogadores eles acabam se engajando em um conflito artificial, né? Para que com esse conflito artificial gere uma história e com essa história ele consiga compreender melhor algum conteúdo de física. Então eles vão lembrar, naquele dia lá ocorreu aquela coisa, aquela situação naquele jogo, eu consigo agora lembrar com isso que está acontecendo aqui na minha vida real. Ele vai conseguir fazer essa relação de um jogo com uma coisa da vida real. E aí vai gerar algumas histórias também. Então, esses estudos auxiliam na compreensão, né, dos conceitos científicos complexos. Então, ó, os jogos educativos eles podem compreender o quê? Estimular a curiosidade científica, utilizar metáforas para explicar fenômenos abstratos, facilitar a compreensão de conceitos fundamentais. E essas pesquisas na área mostram que o potencial dos jogos são ferramentas de aprendizagem em ciências, né? Podem gerar algumas ferramentas. Como eu disse, o professor geralmente não tem muito tempo para aplicar esses jogos em sala de aula, né? São 50 minutos, mas trazer o jogo e mostrar para o aluno que existe, para que depois ele pesquise esse jogo e você trazer as regras mais compactas, é uma boa ferramenta. Qual foi o procedimento então da pesquisa, né? A análise dos jogos foi orientada pelos seguintes critérios, vejam só: descrição das mecânicas e narrativa dos jogos, identificação de conceito da física presente nas dinâmicas, análise, né, das regras como representação simbólica de ideias científicas, interpretação das relações entre jogo e paradigma científico. E para interpretar os conceitos científicos representados nos jogos foram utilizados autores da história e filosofia da ciência como Kant e Chalmers. Essas referências ajudam então a compreender como diferentes visões de ciência podem aparecer na narrativa dos jogos. Quais foram então os jogos de interesse para o ensino de física, né? Ao longo da pesquisa, vários jogos foram catalogados. Alguns, como não, alguns já tinham um problema de ter uma duração muito alta. O custo também de alguns jogos é um pouco mais elevado. Então, eu selecionei alguns e o primeiro deles foi o jogo Terraform Mars. Como vocês podem ver aí na imagem, é um jogo bem bonito, né? O jogo ele não vem com esses. Aqui ele tá meio pimpado, digamos assim. Ele tá com algumas pecinhas que o pessoal compra, manda fazer de 3D, mas geralmente essas peças são de cartonados. Mas existe essa opção de você imprimir em 3D para ficar mais bonito. Mas nesse jogo, que é um jogo criado pelo autor Jacob Frixelius, os jogadores eles têm o papel de corporações. Então cada jogador vai assumir uma corporação e qual é o objetivo dele? Terraformar Marte, para que ele seja um planeta habitável.
E para isso eles vão jogando cartas. Então é um jogo que a mecânica principal é construção de baralho. Você vai construindo o seu baralho através de cartas. E essas cartas permitem que você faça algumas ações. Permite que você ganhe créditos, que é o dinheiro no jogo. Permite que você aumente a temperatura do planeta, que você coloque oceanos, que você aumente o nível de oxigênio. O jogo termina quando você consegue atingir o valor máximo, tanto em oxigênio, de oceanos, que são 9, e temperatura. Quando você faz isso, o jogo acaba. E note que isso daqui é uma coisa que todos os jogadores vão fazendo em conjunto. Não é um jogador só. Então todo mundo vai gastando as cartas, né? Vai jogando as cartas. E essas cartas, no decorrer do jogo, vai fazendo com que o oxigênio, a temperatura dos oceanos aumente. Quando isso acontecer, chegar no final, é o start do fim do jogo, né? O jogo vai terminar e aí vai contabilizar os pontos. Quem tiver mais pontos ganha. E para você ganhar esses pontos, você ganha esses pontos quando você faz essas coisas. Você aumenta o oxigênio, coloca talhas de oceano, aumenta o nível de temperatura. Outras cartas que você joga também pode aumentar o nível de os pontos que você ganha. Ó, aqui está um exemplo das cartas que você pode jogar nesse jogo. E aí, uma ideia é que, como eu disse a vocês, esse jogo não é um jogo que seria interessante para você levar para uma sala de aula para eles jogarem em si, mas sim para você mostrar algum conceito de física que está sendo relacionado naquela aula. Por exemplo, aqui ó, nós temos algumas cartas, vamos ver como é que funciona as cartas. Vocês vejam que aqui no topo superior esquerdo, nós temos os números, né, em amarelo, que é o valor que você tem que pagar em dinheiro para que você consiga baixar essa carta, para que você consiga usar ela. E cada carta faz alguma coisa. Por exemplo, essa carta aqui, ó, essa primeira aqui é cultivos em Noctis, você paga 10 e você precisa que a temperatura, não sei se dá para ver, mas aqui em cima está dizendo que a temperatura tem que estar em mais 20, eu quero que seja mais 20. Ou seja, você só pode jogar essa carta se a temperatura já tiver atingido o patamar de mais 20 graus Celsius. E ela vai te dar uma ação. Primeiro, ela vai te dar um ponto de vitória, que é isso daqui, no fim do jogo. Mas mais do que isso, ela diz aqui que sempre que você ganhar, no caso aqui créditos, que é o dinheiro do jogo, você vai ganhar essas plantinhas. Essas plantinhas vão servir para quando você joga outras cartas. O intuito não é a gente aprender a regra do jogo, mas que vocês notem que cada carta dessa, ela traz alguma relação com o tema de física. Ó, nós temos outras cartas aqui de impacto, de meteoro, e aí o professor ele pode falar quais são as possibilidades, o que gera um impacto de meteoro, qual é a relação disso com o ramo da física. Aqui, ó, Parque Nacional, siderurgia, ele pode falar aqui sobre metais, isso tanto no ramo de ciências, trazendo para química como para física, né? Rios de lava, então ele pode, vocês podem notar que ele pode atribuir muitas partes da física, mas uma que é muito comum nesse jogo é a parte de termologia, já que fala sobre temperatura, né? Transformação de escalas termométricas seria uma opção. Alguém de vocês já conhecia esse jogo, Terraform? É um jogo que nós só conseguimos jogar até 5 jogadores e ele tem um tempo médio de duração de 2 horas. Então, como eu disse, não é muito legal trazer para a sala de aula porque não vai dar para todos jogarem e vai ser um tempo muito alto, né, de partida. Isso, esse jogo é bem interessante. E esse daqui é o Cluster, né? Esse jogo Cluster, ele já é bem mais simples, ele comporta até 4 jogadores, tem um tempo ali de 10 minutinhos de jogo, e ele envolve o quê? Ele envolve fenômenos do magnetismo. Então o aluno ele vai conseguir entender de maneira mais, sair daquela parte abstrata e trazer para o concreto, como que o magnetismo ele funciona. Então o João disse aqui que nunca tinha ouvido falar, né? Nunca tinha ouvido falar daquele jogo. Pois é. Esses jogos, geralmente eles estão muito nichados, né? Não é muito comum você ver. Geralmente quando você entra numa loja, você encontra mais aqueles jogos tradicionais, né? Como War, Jogo da Vida, Monopoly, né? É mais comum esses jogos. Só que esses, infelizmente, a gente não consegue trazer muito para aula de física, né? No final, eu vou mostrar que existe um site que você consegue visitar ele e ver todos os jogos que existem no mundo de tabuleiro. E aí, você consegue filtrar,
Você consegue verificar para quantos jogadores é, qual é o tempo médio de duração, qual é a faixa etária adequada, se tem alguma relação com física, ver foto do jogo, ver comentários das pessoas. E aí você pode procurar algum jogo que tenha alguma relação com algum tema de física que você esteja vendo em sala de aula e trazer para a sala de aula. Mas então, o jogo Cluster é o seguinte: ele é um jogo de tabuleiro que foi desenvolvido por esse rapazinho aí, Magnus Cansterfors. O jogo ele é composto por várias pedras, né? Essas pedras são magnéticas, então elas têm os polos norte, polo sul, e tem uma cordinha que delimita a área do jogo. Qual é o objetivo? Que cada jogador pegue uma certa quantidade de peças iguais, todo mundo vai ter a mesma quantidade de peça, e vá colocando essas peças dentro dessa área delimitada por esse fio. Então o primeiro jogador vai colocar a pecinha aqui, aí o segundo vai colocar um pouco mais afastado, vai chegar um momento que vai ficar difícil de você colocar a peça. Se você colocar a peça em determinada área e as outras peças se ligarem à que você está colocando, você tem que pegar todas as peças e trazer para sua mão. Então vai ficar mais difícil de você vencer o jogo, né, a partir daí. E aí vai abrir mais caminhos para os outros jogadores. Então é um jogo bem divertido porque o aluno ele vai começar a compreender qual é que quanto maior a distância entre as peças, menos risco tem, e ele pode brincar também com a possibilidade de dos polos, né? Se ele girar a peça, pode ser que ele consiga empurrar uma outra peça para facilitar para ele e para deixar mais difícil para os jogadores. Então os jogadores vão revezando, quem conseguir se livrar de todas as peças primeiro, vence. É um jogo mais fácil de introduzir na sala de aula, porque ele é mais rápido, e os alunos, você pode levar 2 cópias, 3 cópias desse jogo. Ele não é um jogo muito caro também, né? Às vezes o próprio colégio ele acaba financiando isso, dá a ideia também, fazer uma feira de ciências, o aluno levar, alguma coisa desse tipo, né? E é muito legal porque quando o aluno está estudando ali magnetismo, eletromagnetismo, ele consegue visualizar de maneira mais clara, né? Que a força magnética, ela cai com a distância. Então, quanto maior a distância, menor será essa força, né? E esse daí, alguém já conhecia? Ninguém conhecia esse daí também? São jogos mais difíceis, né? De conhecimento público. Eu conheci porque você levou para instrumentação. Ah, você conhecia. Aí, E o que você achou? O que você notou lá que esse jogo ele dá essa ideia mesmo de do aluno conseguir entender o magnetismo entre as pedras ou dá. Inclusive, é até um bom jogo que a gente pode levar para estimular a investigação, né? Tipo aquela didática investigativa que João falou nas aulas lá. isso? Porque, tipo, ele vai precisar, se você não expor o conteúdo antes, né? Ele vai precisar analisar o que está acontecendo ali. Beleza, tem que ter um pouquinho de, de noção, assim, talvez até alguma coisa anterior que ele tenha visto, Sim, mas é bem interessante para levar essa questão de investigativa para sala, para didática, né, para aula. é. E inclusive, como a gente fez lá na sala, esse jogo também é uma possibilidade para você introduzir para crianças ou alunos que têm algum tipo de deficiência visual, né? Para que ele consiga compreender que existe uma força ali, né? Para ele conseguir ter essa noção mais palpável dessas forças magnéticas, enquanto ele se diverte também. Uhum. Pois é. O Luiz comentou alguma coisa no chat aqui. Deixa eu ver o que foi. Ah, o Luiz conhecia. Isso. Conhece esse daí, o E Cluster? o João Lucas também. Se vocês quiserem, podem levantar a mão, podem abrir o microfone aí e falar, não tem? Vamos falar aqui sobre jogos, se tiver alguma indicação de algum jogo que a gente consegue, desses que você já conhece, que não está aqui, consegue colocar na sala de aula, que tem alguma coisa a ver com física. E às vezes que não tem, mas que tem a ver com alguma outra matéria, podem trazer também. Então, ó, além disso tudo, né, o jogo ele tem algumas reflexões sobre a noção de campo magnético, que o professor pode trazer também, não só força magnética, né? E o campo magnético é muito pior para o professor, porque é mais abstrata ainda, né? A força magnética você ainda vê ali e pode falar, aquela pedrinha foi atraída porque tem uma força puxando. E o campo, né? O campo é pior, né? Porque só vai existir força se tiver campo. Mas o que é o campo? Então o professor pode mostrar que essas pedrinhas geram campos e que caso uma outra pedrinha dessa esteja no raio do campo magnético daquela outra, ela vai ser atraída, né? Desde que a força seja suficiente, claro, para atrair elas.
E trazendo assim mais para a parte fundamental, da fundamentação, a gente pode interligar com Piaget também, porque Piaget diz que a manipulação, essa manipulação mais concreta, né, das peças, ela favorece, né, a aprendizagem, porque o aluno está ali tocando nas pecinhas, ele vai conseguir trazer mais para a realidade dele, né? Ele consegue construir intuição, uma intuição física, de fato, né, a partir da experiência. E, trazendo para a parte de Vygotsky, essa mediação que o professor vai ter, né, que é mais a parte da relação social, que o aluno com o professor, que o professor ele pode transformar a experiência lúdica em um espaço de reflexão. Então, primeiro ele traz, mostra, brinca, depois ele traz o conceito físico e o aluno, por ter visto antes, ele vai conseguir compreender de uma maneira mais fácil, digamos assim, né, mais visualmente fácil. E agora sim, falando assim, apesar de ser um jogo comercial, né, mais simples de você encontrar, ele tem uma adaptação muito fácil. Você tem que tomar cuidado com que faixa etária você está lidando, né, de alunos, porque as pecinhas são menores. Então, se o professor ele for trazer para alunos, porque hoje em dia, né, magnetismo, além de você ver no ensino médio, algumas crianças também do ensino infantil, começa o professor falando sobre magnetismo. Aí não seria interessante trazer para crianças menores, né, porque tem o perigo de acabar colocando na boca, dando algum probleminha, né? Começar a jogar uma pedrinha no amiguinho. Então, é interessante o professor tentar manter o controle. Mas é um jogo muito de fácil acesso, né? Então, como eu falei, olha, quais são os conteúdos da física que está relacionado ao jogo? O principal conteúdo da física explorado no jogo Cluster, ele está relacionado ao magnetismo, né? Especificamente as forças de atração entre os ímãs e a interação à distância mediada por campos magnéticos. Então, conforme Halliday, Resnick e até mesmo Wark, que é uns livros que a gente estuda bastante, eles falam que o magnetismo constitui uma das interações fundamentais. É uma coisa muito fácil do aluno, depois que viu isso, colocar, aplicar na vida, começa a aplicar na vida dele, começa a ver e entender melhor como que aquilo funciona, né? Não é uma coisa como o outro jogo, Terraform Mars, que vai ter uma coisa mais espacial. Esse é mais fácil dele notar na vida dele, no dia a dia, e começar a lembrar da aula e se tocar. Ah, é por conta disso, é por conta de um campo magnético que gera uma força elétrica, uma força magnética, que faz com que as pedras se juntem. E se você aumenta a distância, sabendo o valor dessa distância, sabendo o valor do campo magnético, eu consigo calcular qual é o valor da força. Então, é bem fácil de introduzir nesse ramo, né? Um outro jogo, não sei se vocês conhecem, é o jogo chamado Newton. E, como a própria capa do jogo fala, trata sobre o Newton, né? Ele é um jogo tabuleiro estratégico, ele é inspirado na trajetória científica do Isaac Newton. Esse jogo ele não vai tratar das leis em si de Newton. Então, beleza, o professor está dando lá leis de Newton, primeira lei, segunda lei, terceira lei. Esse jogo é mais para mostrar a história, a trajetória científica do jogo de Isaac Newton, né? O contexto histórico, como é que é o nível acadêmico, o que o cientista tem que fazer. Então, no jogo, olha, os participantes assumem o papel de estudiosos. Então, vocês vão estar viajando pela Europa ali. E eles buscam sempre ampliar os conhecimentos por meio das viagens, estudos, experimentações, né, produção científica, e acabam acumulando pontos de conhecimento ao longo da partida. E como a maioria desses tipos de jogos, quem tiver mais pontos no final ganha, né? E como é que você joga o jogo? Tem cartas, né? Aqui tem uma representação do tabuleiro. Cada bonequinho desse aqui, com cada cor, é de um jogador. Então os jogadores eles vão se movimentando. Então aqui eu não vou falar muito sobre as regras, porque de acordo com bem parecido com o primeiro, ele tem regras um pouquinho mais complexas. Não é um jogo para você levar para os meninos jogarem, mas para você mostrar algumas partes do jogo, como cientistas renomados, como que é o desenvolvimento, mostrar como era distante alguns locais, porque algumas pessoas pensam que o Isaac Newton descobriu as coisas era muito fácil, né? Mas muitas vezes eles tinham que caminhar distâncias muito grandes pela Europa toda para publicar um artigo, publicar uma teoria científica, tinha que passar por alguns determinados processos. O jogo ele vai tratar sobre várias coisas desse tipo. Então ele não tem cálculo explícito de física, né? É mais a construção histórica do saber científico, né? Do papel do cientista, da sistematização das leis naturais,
além das referências, né, dos espaços reais, que esses espaços são espaços históricos, né, faculdades europeias, certo? Então, o tabuleiro aí está mostrando várias coisas, né? Se passa na Europa, aí tem várias cidades que não dá para ver nessa imagem, mas Paris, tem Cambridge, tem muitas outras. E dentre várias ações, você pode viajar, você pode fazer experimentações para provar uma teoria sua, você pode fazer uma progressão acadêmica, você vai subindo de cargo na academia. E quais são então os conteúdos da física relacionados? Ele tem um potencial didático quando ele permite a discussão sobre como que é a natureza da ciência e o processo de produção do conhecimento. Porque muitos alunos podem pensar que Isaac Newton, beleza, ele teve a ideia lá da segunda lei ou da primeira lei de Newton e pronto, já está aplicado. Mas eles não levam em consideração que é todo um processo que vem por trás. E ele favorece também o desenvolvimento de habilidades, como você vai ter planejamento, você tem que pensar a longo prazo, né? Vai ter uma organização do pensamento, vai ter que tomar algumas decisões durante o jogo, né? Análise de consequências. Então, mais uma vez, como eu falei, não é um jogo para você aplicar em sala de aula, mas o aluno conhecendo que existe esse jogo, ele pode buscar esse jogo e quando ele estiver jogando vai ficar muito mais fácil dele entender o conteúdo. Tranquilo até aí? Sim, por mim sim. Vamos lá, então. Um outro jogo que a gente traz aqui é o jogo Cosmos, e que é um jogo de tabuleiro que aborda a organização e a dinâmica do sistema solar. E aí ele permite aos jogadores interagir com representações de corpos celestes e seus movimentos. Então o professor pode trazer naquele, aquele conteúdo mais de gravitação, né? No jogo os participantes manipulam elementos que simulam planetas, órbitas. O Lucas a Eduardo parece que conhece, né? O jogo Cosmos. Pois é, muito legal. A capa dos jogos são bem chamativas, né? Então, você vai falar, você vai ter simulação de planetas, órbitas, posições relativas do espaço. E o objetivo é organizar e compreender a estrutura do sistema solar. Vamos ver aqui como é que é o tabuleiro, né? Então, o tabuleiro é um tabuleiro mais simples, né? Não sei se vocês conseguem ver. É, nós temos aqui alguns tokenzinhos que são elementos químicos. Então, quando o aluno está falando ali sobre gravitação, está falando sobre o universo, né, aquela parte da física, sobre estrelas, sobre elementos químicos, então ele pode trazer esse jogo e brincar com os alunos. É um jogo que, como eu falei para vocês, a maioria dos jogos vão ter regras um pouco mais complexas, mas o professor pode adaptar, né? O professor pode fazer uma dinâmica ali diferente com os elementos químicos, com os componentes do jogo. Então ele tem um potencial didático bem significativo na física, porque além de trabalhar a parte de planetas, a parte de gravitação, de força gravitacional, alguns elementos químicos que a gente vê um pouco na física também, quando a gente trata de planetas, de estrelas principalmente, né? A parte de radioatividade. Então, tudo isso pode ser trabalhado nesse jogo. Tudo que tiver relacionado com astronomia, né? Mecânica, mostrar que se você estiver trabalhando com a parte de física moderna, mostrar que, olha, as leis de Newton não se aplicam aqui, né, para corpos muito massivos, muito grandes. Aí a mecânica clássica já não vai ser legal. Aí você pode introduzir ali a mecânica, a física moderna, que hoje em dia está sendo mais trabalhada no terceiro ano, né, em alguns colégios. Manipular a representação de corpos celestes, o estudante também ele desenvolve uma compreensão inicial sobre a organização do sistema solar e as relações espaciais entre os astros, né? Então, o Sol ali no centro, os planetas ao redor, também pode servir como esse propósito. E o jogo favorece a construção de noções como movimento, posição, distância, interação entre corpos, e aí contribui para a formação de uma base conceitual. Então, vê, o aluno ele já viu o cluster, ele já sabe que a distância, quanto maior a distância, menor é a força. O professor traz esse jogo depois, ele pode trabalhar até mesmo leis de Kepler, né? Órbitas, tempo, período de uma órbita, como um planeta está mais distante em relação a uma estrela, ele vai ter um período maior. Então, um jogo ele meio que vai servindo para o outro, né?
Esse jogo, falando assim mais sobre as regras do jogo, né? Eu tenho aquelas malhazinhas, esses hexágonos, né? E cada hexágono desse também tem algumas setinhas, tem algumas conexões com outros, né? E isso aqui são as trajetórias de navegação que o jogador vai ter no jogo. O jogador, ele pega uma pecinha, coloca no espaço inicial e ele pode ir navegando a partir dessas peças e colocando outros tiles seus, certo? Esse daí, pelo visto, o Lucas conhecia, né, Lucas? Lucas é um rapaz aí que conhece os jogos. Vamos lá. E aqui eu trouxe a análise de alguns jogos, né, que permite identificar relações entre mecânicas lúdicas e diferentes áreas da física, conforme apresentado no catálogo a seguir. Olha só. Então nós temos jogos como o que a gente viu, Terraform Mars, tem Newton, tem Cosmos, tem Cluster e tem outros, olha. Tem um jogo mais recente chamado Set, Em Busca do Planeta X, Cat in the Box, Planetarium, Galaxy Trucker, Power Grid. E aqui tem a área da física. O Terraform Mars, por exemplo, ele vai abordar uma área da física de termodinâmica, climatologia. E quais são os conceitos envolvidos nele? Vai falar sobre efeito estufa, temperatura, atmosfera. O professor pode falar, olha, o planeta ele tem que ter uma atmosfera. Marte, nós precisamos criar uma atmosfera para ele. Né? A atmosfera dele não é muito, é uma atmosfera muito rarefeita, né? Então ele pode trazer também nesse conceito. Mudanças climáticas, aplicação didática também, pode trazer para o ramo de mudanças climáticas. O 7, astrofísica, ondas eletromagnéticas, sinais, espaço, comunicação espacial. O Newton, que a gente acabou de ver, agora há pouco, fala mais da mecânica clássica, né? Movimento, leis de Newton, inércia, história da física, isso pode trazer. Cosmos, mecânica celeste, gravitação, órbitas, né? Pode trazer também, então, para as leis de Kepler, movimento planetário, sistemas planetários, cluster, eletromagnetismo, conceito envolvido, força magnética, atração, repulsão, magnetismo prático, né? Seria a aplicação didática. Esse outro jogo que eu quase coloquei ele, acabei não colocando para não ficar muito extenso. Em Busca do Planeta X é bem parecido com o Cosmos, né? Também é sobre planetas, sobre astronomia. Aí você pode também trazer conceitos de órbitas, de método científico, raciocínio científico. Esse Cat in the Box, inclusive, tem, vocês sabem, né, que na universidade, com o professor João, tem uma galeria com alguns jogos, né? Eu acredito que esse Cosmos, esse Em Busca do Planeta X, Cat in the Box, esses jogos, Planetário, tem todos no acervo. E vocês podem pegar o jogo, jogar ele, né, lá na salinha, se juntar para entender melhor. Esse Cat in the Box ele fala sobre física moderna, superposição, indeterminação, introdução à quântica. Esse planetário astrofísica, para quem gosta mais dessa parte de formação de planetas, gravidade. Se o professor estiver trazendo algum conteúdo envolvendo isso, esse planetário é bem legal, é um jogo mais barato e vários jogadores conseguem jogar ao mesmo tempo, se eu não me engano. Esse Galaxy Trucker, Power Grid, quando estiver falando de distribuição de rede energética, estiver falando sobre energia elétrica, é um bom jogo para mostrar como é que funciona a rede de energia elétrica de um país ou de um estado, né? E aí, alguém conhecia algum desses aqui? Já tiveram acesso na faculdade? Já viram o acervo que tem, que existe? Sabiam que existe um acervo na universidade que vocês podem acessar? Já pagaram uma disciplina com o professor João, então ele já deve ter falado algo a respeito. Ô Francisco, fala um pouquinho mais sobre esse acervo que eu não conhecia, não vou mentir. Pois é, então, o professor João Eduardo, né, que ministra algumas disciplinas, ele ele pediu, né, para a coordenação uma certa quantia e ele trouxe vários jogos para o acervo da faculdade. Eu não sei qual foi a quantia, mas tem mais de 30 jogos. Esse Cosmos, esse Em Busca do Planeta X, Cat in the Box, Planetário, existem vários jogos que o aluno ele pode. Eu não sei se ele pode pegar e levar para casa, provavelmente não. Não é igual à biblioteca.
Mas ele pode ir na sala, não sei em qual sala fica, eu tenho que ver com o João. Mas ele pode acessar essa sala, um grupo de amigos, e jogar o jogo enquanto estiver por lá. Interessante. E aí ele pode fazer alguma dinâmica. Talvez até levar para casa, falando com o João, né, para aplicar em alguma sala de aula, algum pipite que vocês estejam fazendo, alguma coisa desse tipo. E depois trazer, não sei como é que funcionaria. De repente eu estou pensando em utilizar ele no nosso último encontro que vai ser presencial, né? Pretendo que seja presencial. Inclusive no final da aula eu quero falar com o pessoal aí para ver se quem vai ter a disponibilidade. Seria legal. Vai ter, para quem gosta de RPG, também pode ter, né? RPG, jogos de tabuleiro. Sim, sim, sim. Então, Não só pode ter como terá. O RPG é um dos pontos principais, assim, que eu pedi para o pessoal fazer uma atividade lá no Classroom. Aí quem conseguir fazer, desenvolver alguma proposta de jogo, assim, alguma coisa, a gente vai utilizar para jogar dentro da sala de aula, para ver como é que vai funcionar a mecânica. sim, sim. Interessante, porque aí os alunos eles conseguem visualizar tudo isso que foi falado aqui, né? Ó, o Lucas falou que está organizando jogos em conceitos astronômicos. Então seria legal você pegar jogos que já foram publicados para você tirar alguma coisa, né? Você pode pegar alguma ideia de algum jogo e trazer para o seu jogo. Então, como eu falei a vocês, esses jogos, beleza, eles têm as regras. Geralmente são regras mais pesadas. Não dá para aplicar em sala de aula devido ao tempo. Mas o professor ele vai fazer o quê? Vai fazer algumas alterações nas regras, né? Olha aí, utilizar formas físicas. E aí eu queria trazer para vocês aqui um site que se chama Board Game Geek. Esse site aqui é o site que tem o maior acervo, né? Eu acredito que praticamente todos os jogos do mundo estão aqui. Ele é a nível internacional. Então, se você vier aqui em browse, todos os board games, você vai ver todos os board games e aqui eles estão elencados por rank, né? Então, o jogo tabuleiro que está na numeração em primeiro, atualmente, é esse Braslo Birmingham. E aí, se vocês descerem aqui, vocês vão vendo que essa primeira página tem 100 jogos, né? E existem, olha quantas páginas nós temos aqui, 1.771 páginas. Então aí quase 200 mil jogos, né? Mais de 170 mil jogos. Existem jogo aí de todo tipo. O tema que vocês pensarem vai ter. Qualquer tema. Então o jogo que a gente falou ali, ó, Terraform Mars, foi um dos primeiros. Se você vier aqui e clicar nele, é um jogo de 2016. Ele vai dizer a quantidade de jogadores, olha, um jogo de 1 a 5. Ele diz, inclusive, qual é a melhor contagem para você jogar. 3 jogadores é a melhor. Dura ali em média 120 minutos. Geralmente não dá para confiar muito nisso daqui, porque vai depender dos jogadores que estão jogando, né? Tem jogador que demora mais. E ele, assim, geralmente para cima de 12 anos. E aqui tem o peso dele, é um jogo mais pesado. Ó. Nós temos uma escala de 0 a 5, ele está ali em 3,27, então é um jogo que tem um peso um pouco mais. Geralmente, para sala de aula, é legal que o jogo tenha ali entre 2,5, abaixo de 2,5, né? Se você colocar aqui o cluster, ele já é um jogo de 2018, e o peso dele, ó, é um jogo bem leve, né? Ele bota aqui 14 anos ou mais, mas nada impede que você jogue com crianças, como eu falei, tendo o devido cuidado, né? E de 10 a 20 minutos, 1 a 4 jogadores, ele fala que a melhor contagem é 3. Mas para a sala de aula isso não importa tanto, né? O que importa é que os jogadores, que os alunos no caso, né, estejam entendendo como é que funciona o jogo. Esse é o site, então, mais internacional, né? É um site que você consegue ver todo o acervo, vai estar em inglês, mas nós temos um site brasileiro também, que tem a mesma proposta, que é o site chamado Ludopedia. Você também pode pesquisar jogos aqui. E o legal é que existem fóruns, você pode perguntar nos fóruns, eu queria um jogo que tenha a ver com, eu estou dando um assunto de mecânica quântica. Queria um jogo que tivesse alguma coisa relacionada com mecânica quântica. Se você digitar aqui quântico, talvez apareça algum jogo. Vamos ver. Vê. O primeiro que aparece é aquele que, inclusive, tem no acervo da faculdade, que é o Cat in the Box, que tem a ver com mecânica quântica. E aí você consegue ver imagens dos jogos. Desculpa atrapalhar, Francisco, mas aí é bom a gente ver também essas questões de levar jogos que ensinam
que são potenciais jogos de ensino para física moderna, porque a gente sabe que é bem difícil, né, apresentar os conteúdos de física moderna. Isso é bem. É algo que a gente não consegue ver diretamente, não está diariamente, assim, na nossa vista, digamos assim. Exatamente, não é uma coisa muito palpável, né? É bem abstrato. Se os outros já é difícil, imagine a mecânica quântica, né? Física moderna. É difícil você achar até conteúdo, algum experimento para fazer com os alunos, né? E aí quando você traz um jogo que tem a ver, que esse jogo aqui tem a ver com o gato de Schrödinger, né? O gato da caixa. É bem legal o jogo. É um jogo que a gente chama de jogo de vaza. Não sei se alguém conhece, jogo de truco, já jogou truco, esse tipo de jogo. Esse jogo ele tem essa pegada, só que de uma maneira diferente. Então deixa eu ver aqui o que, que o pessoal tá falando, olha. O João Nias falou que ele é meio leigo nessa temática, tá aprendendo muito. Será somente o jogo é potencial para aprendizagens? Que regras genéricas posso pegar para selecionar? Será que existem indicadores que posso seguir para decidir se um jogo é potencial para o ensino? Então, o principal indicador é, tem alguma parte do jogo, alguma relação com o conteúdo que você está ministrando? Então, como a gente falou aqui, alguns jogos falavam sobre astronomia. Se você está abordando algum tema de astronomia, é um bom jogo. Mesmo que, como eu falei para vocês no início, você não vá jogar de fato com os alunos, mas pelo menos você vai levar o jogo e vai mostrar componentes e os alunos vão sair daquela parte abstrata. Você pode criar uma regra ali com eles. Ah, vamos calcular qual é a distância daquele planeta até aquele outro. Qual é a força que eles têm um em relação ao outro. Entendeu? Então, eu acho que para você selecionar um jogo, o primeiro passo é esse. Tem alguma coisa a ver com física? Se tiver, e principalmente com o tema que você está ministrando na sala de aula, eu acho que é válido. Qualquer conteúdo que você conseguir levar, eu acho que não vai piorar, sabe, a aula. Acho que vai ser fortalecedora para sua aula. E essa questão, Geralmente os alunos eles ficam também mais engajados quando veem algum tipo de aula diferente, né? Alguma atividade diferente assim dentro da sala de aula. exatamente. Quando sai daquela mesmice, né, o professor escrevendo no quadro, explicando, você traz alguma coisa diferente, eles já ficam alertas, né? E essa questão de ser meio leigo não se preocupa não, porque isso daí existem vários vídeos no YouTube. Você pode procurar o pessoal para procurar João na faculdade. Todo mundo aqui tem grupo, né? Então a gente tá sempre aí para ajudar. Inclusive, ô Francisco, depois eu estava pensando aqui, depois a gente pode tentar formar um grupo de estudos assim voltados a jogos para ensino de física, né? Um É grupo de verdade. estudo. Porque aí quando alguém, esse jogo eu consegui colocar na sala de aula, aí posta lá, né? Tava dando uma aula sobre tal coisa, consegui, Isso. legal, a dinâmica funcionou. E quando não funcionar também, falar, olha, não funcionou por conta disso. Aí o outro professor já fica ligado, né? Ah, então se eu aplicar esse jogo na sala de aula, pode ser que eu tenha que mudar alguma coisa, né? É. E aí, os jogos que estou organizando são baseados em conceitos astronômicos, foi o que o Lucas falou, né? Contanto que possam utilizar fórmulas da física. Isso. Então, você pode pegar a ideia de algum jogo e fazer alguma. Adequar, né, para sua aula, né? Não precisa ser a regra, porque como eu disse a vocês no início, raramente você vai conseguir jogar um jogo desse, né? É meio que impossível jogar um jogo completo desse. E se jogar também vai ser quatro, cinco pessoas. Então, os outros vão ficar fazendo o quê? Não vai dar certo. Então, você tem que fazer alguma adaptação. O intuito, então, não é levar o jogo de tabuleiro para a sala de aula para jogar, mas sim qual é o potencial que ele tem para que o aluno entenda aquele conteúdo de uma maneira mais fácil, mais concreta, sabe? Aí a gente também pode relacionar aquilo que a gente, não sei, para quem estava na aula anterior, né, na aula de ontem, a gente pode relacionar com aquela análisezinha que a gente fez, que a gente utilizou, né, para realizar uma análise pedagógica inteira do jogo, né? Ele vai relacionar os conteúdos de que maneira o aluno ele vai interagir com o ambiente, com o jogo e com os outros jogadores, de que forma o conteúdo vai ser explicitado, né? Vai ser mostrado, tal. É bem interessante porque a gente consegue diversificar, como o Francisco já falou algumas vezes, a gente consegue diversificar o ensino, né? Então, essas propostas assim de jogos que vão trazer tanto a interação social quanto a questão da apresentação do conteúdo em si, mesmo que não esteja diretamente relacionado, mas que a gente consiga relacionar, obviamente, isso vai trazer vai fazer com que a disciplina de física, por exemplo, né, que é a nossa área, seja mais bem quista, né, seja mais bem vista pelos alunos assim, talvez eles tentem
criar um apreço maior pela disciplina. Isso. Porque, como eu disse, né, geralmente o aluno, aula de física, ele já não gosta muito, né? Então ele já fica meio, eu não consigo aplicar isso na minha vida. Ele não consegue visualizar como que aquele conteúdo vai ser bom para a vida dele, né? É aquela famosa frase em todas as matérias, né? Matemática, física, que eu vou usar, onde que eu vou usar isso na minha vida, né? Mas a questão é que nem tudo que a gente tem que aprender é para usar, né? Você não aprende, tudo que você aprende é para você usar. E, na verdade, assim, a maioria das coisas que a gente tem atualmente é por conta da física, da matemática, né? Por exemplo, um celular, se não fosse a física, se não fosse a matemática, se não fosse a química, tudo junto, a gente não teria um celular na nossa mão, não teria um computador, a gente não estaria utilizando, não estaria se comunicando aqui pela internet, por exemplo, né? Exatamente. Então tem que entender o aluno, você traz isso e fala, olha, não é que é para você usar na sua vida de maneira direta, né? Mas que é para você desenvolver um raciocínio crítico, né? E lógico, para que no futuro você consiga realizar alguma coisa, né? Então, continuando aqui, já estamos finalizando. Foi bem curtinho, né? As considerações finais é que a gente consegue observar que a utilização desses jogos, né, elas contribuem. Possivelmente a aula não vai ficar pior se você levar um jogo desse, né? Vai ter dinâmica, vai ter uma participação, né? O aluno vai ficar mais instigado, né? Segundo o Ramos mesmo fala que quando você leva uma aula diferente para a sala de aula, o aluno ele já fica atento, ele já quer participar. Isso você pode, se você falar com os alunos, vamos ter aula na biblioteca, vai ser a aula, mas vai ser na biblioteca, eles já ficam felizes, né? Só porque vai mudar o local. Imagine se você leva uma dinâmica diferente. Então, nesse contexto, a pesquisa ela teve como foco o quê? A identificação dos jogos que a gente fez, que já existem, né? A análise que eles têm no potencial, que é sempre se houver alguma chance de você conseguir aplicar esse jogo com alguma área da física que você está ensinando, ele tem um potencial como recurso. Agora, como eu falei, é importante destacar que a proposta do estudo não consiste em utilizar todos os jogos analisados, né, em sala de aula, e sim que você faça uma adaptação das regras do jogo, do conceito. Só mostra, olha, existe esse jogo trata sobre determinado conteúdo, vocês podem buscar, né? Da mesma forma que o professor às vezes faz o quê? Indica uma leitura, um livro para o aluno, pode indicar também um jogo. E aí, quando ele estiver jogando, o aluno vai sair mais daquela parte do celular, né? Os problemas hoje em dia justamente o aluno ele joga muito jogo digital e isso não é um problema, mas ter a parte ali do lúdico, né, com a família, com os amigos, você pegar as pecinhas, você acaba compreendendo alguns conceitos que às vezes no digital talvez passe despercebido, né? O aluno ele nem nota alguma coisa da física às vezes ele nota. Então essa diversificação é muito interessante. Acho que Então, eu tava com... Desculpa de novo atrapalhar aí, Francisco, mas esses dias eu tive uma ideia, na verdade esses dias não, né? Já faz um tempo que eu tenho cultivando essa ideia, só não tenho trabalhado nela, que é tentar desenvolver algum jogo digital mesmo, já que, tipo, por exemplo, os alunos não vão muitas vezes deixar de mexer no celular para ver outras coisas que sejam assim interessantes, né, digamos assim. Então, se a gente tentar não discordando de você, né, tipo, realmente os alunos eles estão mais ali no digital, só usam digital, não querem interagir pessoalmente e tal, mas juntar o útil ao agradável, né? Já que isso, eles estão mexendo no celular e vai ser um pouco mais difícil tirar eles do celular, exato. levar, sei lá, um jogo que ensine mesmo os conceitos, né? Desenvolver algum tipo de jogo digital que ensine os conceitos, assim, que ensine como a aplicação daquilo ocorre no dia a dia, né? Como as coisas interagem, né? Tipo, como os conteúdos interagem com o nosso dia a dia e tal. Eu acho que é um negócio bem interessante. Depois eu estou matutando ainda a ideia, estou tentando ver como é que eu posso fazer para ver se depois eu consigo desenvolver. Eu mostrei ontem uma ferramenta de programação que é bem fácil de usar, dá para você criar jogos, criar histórias, essas coisas, que é o Scratch. Não sei se tu conhece, Francisco. Eu acho que eu já ouvi falar. Já ouvi falar. Bom, é bem interessante, assim. E, inclusive, a gente pode até usar o próprio Scratch para ensinar para os alunos, né? A gente pode pedir para eles criarem um projeto. Ó, cria aí um projeto aí, pô. Isso vai tornar a disciplina interdisciplinar, porque ele vai ter que criar uma coisa no digital, né? Ele vai ter que desenvolver a criatividade dele. Isso.
e vai ter que usar os conceitos para criar algum jogo, alguma coisa. E é bem simples assim, os jogos ficam extremamente simples, sabe? Não é nada complicado. É de Então, fácil programação, né? e assim, é uma programação realmente bem simples. Você não precisa saber o código, sabe? Entendi. Você só vai arrastando umas coisinhas, assim, uns comandos que o próprio Scratch disponibiliza, e de acordo com o passo a passo que você vai criando lá, ele vai agindo, né? Realizando as ações, tipo, se movimentar, clicar na tela ganha ponto, enfim, uma gama de coisas. E falando sobre essa interdisciplinaridade, né? O professor ele sempre pode buscar, se na escola tiver um professor de robótica, de alguma coisa, e fazer alguma coisa em conjunto, né? Ah, vamos trazer um jogo Sim, que sim. fale sobre física, né? Se o professor ele não conhecer esses projetos, ele pode falar com outros professores que têm alguma coisa relacionada, né? E não, não necessariamente só com informática ou robótica, alguma coisa assim, voltada para ciências exatas. Mas É, também com, sei lá, você pode criar uma história, né? Como isso, você pode criar uma história, você pode falar com um professor de literatura. Diz, ó, ensina eles aí como é que funciona a história, como é que funciona um conto, sei lá. E a gente pede para ele criar na plataforma. Aí já se torna mais interdisciplinar ainda, sabe? olha aí, já tem a história por trás, fala com o professor de robótica também, cria o jogo e traz a física. Então já tem três disciplinas envolvidas. Uhum. Então, fica bem legal. A questão toda é sempre essa, né? Você buscar formas de fazer com que o aluno ele se interesse pelo conteúdo, né? E o professor ele sempre tem que buscar alguma forma, seja ela. O professor ele pode continuar a ficar dando aula só no quadro, passando exercício, dando a teoria, só que ele vai notar que com o tempo os alunos vão cansar, né? E vão começar a bagunçar, vão começar a conversar, vão começar a ficar o quê? Desinteressados. Então, eu acho que a maioria das pessoas, quando começou, né, no curso, eles não queriam ser aquele professor tradicional, né, de só dar o conteúdo e aplicar a prova. Só que com o passar do tempo a gente vai esquecendo que a gente já foi aluno e não gostava quando o professor chegava, só passava fórmula, não trazia nada diferente. E aí a gente esquece disso e quando vira professor faz a mesma coisa. Então a gente sempre tem que tentar buscar essas dinâmicas mais interativas para trazer o aluno. Por mais que trouxe o jogo, não funcionou muito bem, mas eu tenho certeza que não vai piorar a sua aula. Com Com certeza, certeza. algum aluno ali ele vai ter gostado. Se você botar ali um aluno, fizer com que um aluno que não estava interessado na física se interesse, o seu papel já foi cumprido, mesmo que seja só um aluno. E outra coisa bem interessante também é você levar, por exemplo, misturar, né, jogos com experimentos. Por exemplo, você levar um jogo que no meio, no decorrer do jogo ou na mecânica do jogo, ele envolva algum tipo de experimento, né? Tipo, você, por exemplo, de acordo com, sei lá, isso aqui eu estou pensando agora, tá? Não pode ser um index, pode ser trabalhada, que é ver sobre a pressão atmosférica. Você esquentar lá uma latinha, um líquido dentro de uma latinha, tipo, parcialmente quase toda fechada, né? Sim, E ver como é que ela implode e tentar explicar por que aquilo acontece. sim, Sair misturando as coisas também, assim, às vezes dá certo, né? Às vezes é um bom caminho também. exatamente. Se toda aula você começar a levar jogo, também uma hora vai cansar, né? Você tem que fazer uma mescla de coisas, né? Você tem que sair um pouco da rotina lá, tradicional do professor. Sim. Apesar de que, tipo, não é invalidando o quão necessário é você também ensinar a questão matemática, a questão tudo, porque, tipo, infelizmente, nosso país, para você ingressar numa universidade, você ainda tem que fazer uma prova. Então, você vai ter que saber alguns conceitos matemáticos para poder aplicar, sabe? Exatamente. Não é uma coisa que vai substituir, né? É só uma ferramenta para ajudar, para que o aluno ele consiga compreender Né? melhor, né? Quando falar, tem essa força aqui, beleza, mas eu nunca vi isso acontecendo, né? Pelo menos ele vai ter visto alguma coisa, vai entender onde é que é aplicado. Então, era mais ou menos isso. Pronto, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Tá aí o livro de referências que ele trouxe. Tem bastante, né? É, não, mas é bom. Quanto mais referência, melhor, assim, né? Desde que elas dialoguem, claro. Sim. É bom você apresentar as referências que você pode utilizar. Eu vou colocar aqui o site para quem quiser depois, o link do site, tanto do internacional como do nacional aqui. Eu achei interessante esse primeiro site que tu mandou, que eu não conhecia, não.
Esse aqui O Board Game Geek. é o Mundial. Esse daqui aí tem todos. Aí tem um ranking, inclusive, do melhor jogo. Aí tem por categoria também. Geralmente isso daqui não representa o que você gosta. Por exemplo, esse jogo aqui é o melhor jogo do mundo. Mas eu não gosto muito dele, sabe? Vai de gosto. Eu nem conheço. Onde é que vem isso daí? O ranking mesmo? Onde é que vê? Você vai aqui no browse. Aí bota aqui, ó. All Board Games. Total. Aí vai aparecer todos os board games. Aí já tá ranqueado aqui. Esse aqui é o primeiro, a nota dele. O segundo. E ele tem um sistema de nota diferente, né? É como se fosse uma média meio ali pela quantidade de votos. Então não adianta você. Ah, eu quero que esse jogo caia, eu vou dar 0 para ele. E eu quero que o outro suba, eu vou dar 10. Que isso não vai acontecer, porque ele é mais assim, é como se fosse uma média ponderada mesmo, com os pesos atribuídos no código dele. Então, Uhum. mesmo que se um jogo, por exemplo, entrou um jogo agora e ele colocaram uma nota 10 para ele. Então, teoricamente, ele está com uma média 10. Só que ele não vai ficar em primeiro, porque só tem um voto, né? Cara, e tem muito jogo, né, velho? É, Muito jogo. quase, Assim, é, avaliado. quase 180 mil, né? Quase 180 mil jogos. Então, por exemplo, se você conhecer um jogo aí, vai estar aqui. Vamos botar aqui um jogo que todo mundo conhece. War 1972. Aqui. Qual é a posição dele? Ele está no ranking 29.785. Caramba, e o WoW é um jogo muito bom, né, velho? Muito bom. Até você conhecer esses outros. Eu imagino. Porque qual é o problema desses jogos mais antigos? Duração muito elevada. Se esses jogos que eu tô falando já dura 2 horas, 1 hora e meia, a gente já acha elevado. Imagine 1 hora, né? Que você passa 5, 6 horas. Mas É. tem jogos que você passa muito tempo também. Mas o problema é que você tá jogando um jogo e você perder. Ah, você foi exterminado ali no WoW. Aí você tem que ficar esperando o pessoal. Aí você, Uhum. hora de partida, aí tem que ficar esperando mais 2 horas. Aí esses jogos mais tradicionais é por pontos de vitória, né? Ninguém fica sem fazer nada no jogo. Você não demora muito tempo para jogar. Tá sempre fazendo alguma coisa, tendo interação. Então, esses jogos mais modernos, eles têm isso. Mas um War também é um jogo legal, né? Jogo da infância, né? Não só da infância, ainda hoje eu jogo de vez em quando com meus primos, velho. Pois é. Agora o Cara, que. depois vai ficando velho, acha que vai ficar menos besta pra jogo. Parece que vai piorando. O cara vai querendo conhecer outros e outros e outros, aí acaba. Pois é. É verdade. Então, sempre que estiverem buscando um jogo para introduzir em alguma aula, procurem nesse site aqui que provavelmente vai ter. Qualquer tema que vocês buscarem, vai ter. O que não tem no site é uma forma de você filtrar, né? Assim, por uma mecânica da física, até porque não é o foco do site, né? Mas se você Mas coloca. eu tô vendo aqui que mesmo sem ter esse filtro, você tem como relacionar os conteúdos, né? Tipo assim, relacionar no sentido de ver a temática do jogo. Exatamente. Esse Power Grid eu falei lá, ó, isso daqui é sobre redes elétricas. Então ele vai mostrar como é que é a transmissão de uma rede elétrica por indústrias, né? Você vai montando e você tem que ir ligando para fazer com que a sua rede de energia chegue a um determinado ponto. Você vai formando trilhas e você vai ganhando pontos quando você consegue que a sua energia chegue em um determinado local. É um jogo também um pouco. Interessante. Se tiver alguma coisa que, por exemplo, potencialize ou diminua a rede elétrica, a gente pode até relacionar com corrente elétrica, né? Corrente elétrica, Corrente não, desculpa, circuito elétrico. circuito elétrico. E aí a gente pode colocar um resistorzinho, pode colocar um capacitor, pode colocar alguma coisa que vai alterando. Isso. Assim, se você digitar o nome, ó, vai aparecer alguma coisa. Electric Football. Tem jogo de tudo. Esse elétrico também é parecido. Ó, é sobre hidrelétricas. Existem vários tipos, né? Você vai colocando aqui, ó. Então, se você quer trazer alguma coisa, é claro, não é qualquer jogo que você vai levar para a sala de aula, que às vezes vai bagunçar mais a mente do aluno, né? Mas pesquisa antes, vê vídeo, vê se dá para introduzir na sala de aula. E você sempre tem o site aqui para buscar. E tem o site brasileiro também. E no brasileiro você vai ter os fóruns aqui, né? Então vai ter aqui, ó, tópicos. Aí tem tudo aqui, ó. Ainda vale a pena? Qual é a diferença? Não sei o quê. Tem, se você ficou com alguma dúvida em alguma regra, você vai conseguir tirar aqui.
Isso aqui é em português. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham contribuído com alguma coisa, né? Mas Sim, ô Jonias, Jonias não, é Francisco. O Jonias falou, perguntou aqui se teria como compartilhar depois a apresentação. essa apresentação consigo É, sim. o slide. Depois manda para mim que aí eu coloco lá no Classroom, aí o Ele, pessoal ele, pode acessar. ele tá aqui no. Eu faço o download, né? Aí eu boto. Bom, uma outra coisa que eu queria falar com vocês, pessoal, que eu tinha comentado, é sobre o nosso encontro presencial. Todo mundo que está aqui tem disponibilidade de ir presencialmente numa sexta-feira para o campus? Na sexta-feira à tarde, mais ou menos nesse mesmo horário, né? Tipo 4 horas, 3h30. 4 horas eu ainda tô trabalhando, bicho. Na sexta eu só fico livre de 7 horas. 7 horas, pronto. Então, qualquer coisa a gente pode até, para ficar interessante e todo mundo participar, a gente pode deixar um pouquinho mais tarde assim, porque é justamente para a gente confraternizar, além de jogar, né? Porque a gente vai se juntar para jogar os jogos que a gente viu. Por isso que eu gostei muito do teu comentário sobre o acervo, porque eu não sabia disso. Eu vou falar com o João, inclusive, para pegar alguns jogos para a gente jogar Sim, e, além disso, levar também as propostas que alguém apresentar, né? Eu deixei em aberto uma atividade lá no Classroom. Não é que seja obrigatório fazer, mas seria interessante se vocês puderem fazer alguma proposta de jogo, de como relacionar ele com o ensino de física, ou, desculpa, com o ensino de ciências e levar, porque aí a gente pode jogar o jogo e, né, demonstrar como é que aquilo poderia funcionar para ensinar. Enfim, quem puder, contribua lá no Classroom, certo? E a ideia, né, tipo, minha dúvida maior seria, além da disponibilidade de vocês para ir na sexta, seria. Sim, Jonias, está no Classroom. Tu entrou no Classroom? Posso te mandar o link aqui, qualquer coisa. Tá, vou te mandar. Enfim, da disponibilidade de vocês, né? No caso, além disso, também a disponibilidade de vocês de participar de uma confraternização, né? De cada um contribuir com alguma besteirinha, tipo, sei lá, um salgado, uma refrigerante, alguma coisa para a gente se juntar e, além de jogar, né? Ter aquela velha comidinha que é interessante. verdade. Vamos Eu vou combinar. lançar. Alguém me deu a ideia ontem, mas eu não lembro quem foi. Mas enfim, eu vou mandar lá no grupo uma enquete. Aí eu vou pedir que vocês votem depois para ver quem tem disponibilidade e o que poderia levar, tá bom? Aí a gente faz lá na. Em que sala? Lá No LAEF, no LAEF. na F, né? É. Eu vou, inclusive, falar com Bruna para já reservar a data, para não ficar. Para não atrapalhar nenhuma atividade que ocorra lá, né? Uhum. E, enfim, a ideia é que todo mundo se junte presencialmente, jogue bastante, se divirta bastante e aprenda bastante também, que é o intuito maior do curso, né? Exato. Aprender sobre o uso de jogos para ensinar Sim, ciências. perfeito. A gente já fala com o João quarta-feira, né? Eu vou tentar falar antes, bicho, porque eu mandei para ele o e-mail do. O Ah, é. e-mail não. Eu falei com ele sobre a correção do EPF, É, do trabalho do EPF. Aí eu tenho que mandar para ele ainda. e quarta não tem aula, né? E quarta não tem aula. Perfeito. Bom, é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Lucas hoje nem contribuiu tanto, ele geralmente ele contribui bastante. Acho que ele precisou sair. Foi. Mas, enfim, Lucas, né? eu vou parar a gravação aqui agora.